Boa tarde, pessoal. Sou o Cláudio Dias Marques, formando em Teologia pela Unicesumar, e eu estou aqui para hoje dar uma aula sobre a Reforma Protestante. Então vamos falar aqui hoje sobre a Reforma Protestante. Eu quero estar tratando aqui com este tema, a Reforma Protestante, e falar sobre três tópicos. Primeiro, o que foi a Reforma Protestante. Segundo, como foi que aconteceu a Reforma Protestante. E terceiro, que influência isso causa na prática religiosa dos dias atuais. Então, esses três tópicos nós vamos estar aqui falando sobre eles, e eu gostaria que nada roubasse a tua atenção para nós estarmos aqui aprendendo, porque quando se fala em Reforma Protestante, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é Martinho Lutero, e às vezes Ulrico Zwingli ou até mesmo o próprio João Calvino. Só que a reforma vai muito além disso. Antes desses homens já houve outros homens também que tinham este pensamento, que eram contra as práticas que eram praticadas na Igreja Católica, e que esses outros homens, chamados da pré-reforma, pagaram com a sua própria vida e morreram, foi para a glória, foi para o céu, e não puderam concluir porque foram mortos pela própria igreja. E eu quero falar sobre a decadência da igreja daquela época. Quando se fala em decadência da igreja, a igreja daquela época, ela retia o conhecimento, ou seja, as escritas, quem tinha acesso a elas, as escrituras sagradas, era o clero, muito pouco, mas ainda os que estavam dentro da igreja, como os bispos, padres e o Papa, o maioral da Igreja Católica. Então, esses escritos que antes, como nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné e o Velho Testamento foi escrito no hebraico, só que houve um homem chamado Jerônimo que havia traduzido para o latim, que é o chamado Vulgata Latina, e a igreja oficializou este idioma como o idioma oficial da igreja, e eles faziam missa no latim, e não queria que ninguém traduzisse para outros idiomas, falando que o latim era o idioma sagrado da igreja. E com isso eles enganavam as pessoas, porque quando falta o conhecimento, a Bíblia diz: o meu povo está perecendo por lhe faltar o conhecimento. Eu quero até aqui, antes de adentrar, citar aqui também João capítulo 8, versículo 32, que diz: mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade liberta. E a igreja católica daquela época enganava as pessoas porque elas não tinham acesso às escrituras sagradas que estavam nas mãos da igreja, e eles dominavam as escritas. E a esta ocasião alguns homens tentaram mudar isto e foram mortos. Por exemplo, John Wycliffe, ele foi na época em 1300 e poucos ali, ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento ali, inclusive foi até da Vulgata Latina para o inglês, e ele foi torturado e morto pela Igreja Católica. E depois de John Wycliffe, houve também John Hus, que todo mundo sabe da história, que ele foi preso ali na estaca e colocaram fogo no corpo dele. Enquanto ele queimava, ele proferia as palavras dizendo que depois de um século iria surgir outro homem que iria traduzir a Bíblia para outro idioma. E isso foi Martinho Lutero, que 100 anos depois, em 1517, ele veio com a reforma e pregou as 95 teses de frente à Igreja Católica. Mas antes de Lutero também, depois de John Hus e antes de Lutero, houve homens também, por exemplo, como William Tyndale. William Tyndale foi um homem que também traduziu a Bíblia para o inglês, embora não traduziu por completo, mas ele pegou do grego original, do hebraico, e traduziu por completo o Novo Testamento e partes também do Velho Testamento, só que também morreu martirizado. E depois de William Tyndale, teve outro homem por nome de Mills Coverdale, que foi o tradutor da Bíblia também, que é a chamada Bíblia de
Coverdale. Esse traduziu por completo, né? É considerada a primeira tradução por completo da Bíblia inglesa. E depois também de Coverdale, houve a tradução do Rei James, que é a Bíblia de King James, no ano de 1611. Depois veio também a Bíblia de Genebra, né? Embora seja a King James a Bíblia mais vendida na Inglaterra. Então nós vemos aí que estes homens, eles tinham um desejo muito grande de levar conhecimento às pessoas. E inclusive o próprio William Tyndale, ele surgiu e foi contemporâneo também de Martinho Lutero, e ele viajou da Inglaterra para a Alemanha, em Wittenberg, onde já tinha sido inventada a prensa, né, por Gutenberg, a prensa chamada prensa de Gutenberg, e ele até imprimiu algumas traduções da Bíblia e mandava para a Inglaterra a fim de que as pessoas tivessem o conhecimento. Mas grande parte dessas traduções foram queimadas pela Igreja Católica, não somente as obras, como também as pessoas o qual traduzia. E além de John Hus, de William Tyndale, de John Wycliffe, houve outro homem também na Itália, né, por nome de Gerolano Savonarola. Gerolano Savonarola foi um italiano que também perdeu a sua vida porque tinha este pensamento contra esses princípios, esses fundamentos da Igreja Católica, essas coisas que estava praticando a Igreja Católica nesta época. E quais são essas coisas? A venda de indulgência, a venda do perdão. A palavra indulgência quer dizer perdão. Por exemplo, Deus é indulgente, Deus é perdão. O problema não está na indulgência, mas na venda da indulgência. E a Igreja Católica estava vendendo a indulgência, aquilo que era para ser gratuito, né? O homem se arrepende e é perdoado. Mas, segundo eles, o perdão estava na mão do Papa e ele entregava a quem ele queria, então ele trocava por dinheiro. Tinha um homem naquela ocasião, que é um falso religioso chamado de John Tetzel. E esse John Tetzel, ele pregava ali pelas redondezas e falava ali nos seus falsos ensinamentos, que após as pessoas depositarem o teu dinheiro ali naquela caixinha, quando a moeda batia no fundo da caixinha de coleta, as almas saíam do purgatório naquele mesmo momento e iam para o céu. E as pessoas acreditavam nisso, não somente nisso, mas vendiam naquela época relíquias, por exemplo, como lascas da cruz de Cristo, eram vendidas. Alguns historiadores até falam que se juntassem as lascas que foram vendidas em Roma, daria para fazer uma ponte que atravessava um rio para o outro lado. Outros historiadores falam que se pegasse as lascas da cruz de Cristo que era vendida em Roma, daria para fazer a Arca de Noé, né, de tanta lasca que era vendida. E as pessoas cegas espiritualmente, cegas de conhecimento, elas compravam essas relíquias, como o manto, né, que falavam que foi colocado em Jesus. Só a cabeça de João Batista, que era ali a caveira, o crânio de João Batista, tinha 3 locais que tinham o crânio de João Batista, que as pessoas pagavam para ir lá para ver a cabeça de João Batista ali dentro de um aquário. E não somente isso, como também tomar vinho no cálice aonde Jesus colocou a boca na última ceia. As pessoas pagavam para fazer esse tipo, né, de superstições e eram enganados pela igreja, né? E o Martinho Lutero ficou indignado com isso, com essa venda de indulgência, com essa venda de relíquias antigas. E Lutero, ele foi e pregou as 95 teses de frente ali à igreja de Wittenberg e contra a Igreja Católica, e por isso ele foi perseguido. Lutero, ele não queria dividir a igreja. A princípio, Lutero apenas queria que o Papa aceitasse a tua carta, lesse a tua carta e visse os erros que tinha e reformasse a Igreja Católica. Mas isso não ocorreu, porque ele recebeu uma bula, um documento do Papa para se retratar, né, e teve ali o chamado Dieta de Worms, onde ele não se retratou, muito pelo contrário, ele rasgou ali a bula papal que ele tinha recebido, e ele aí foi
perseguido e também ele deveria ser morto, mas não foi, porque o Frederico III, né, o governador, o príncipe, chamado príncipe da Saxônia, sequestrou Lutero porque concordou com as suas teses, com o seu pensamento, e para poupar Lutero de ser morto, ele mesmo, o Frederico III, ele sequestra então Lutero, né, manda os seus trabalhadores, os seus servos sequestrarem ali Lutero e leva Lutero para o palácio de Wartburgo, aonde Lutero ficou ali, trocou até o nome dele, né, para Jorge, e ali Lutero ficou escondido, e diz que com 11 semanas, melhor dizendo, Lutero traduz a Bíblia, o Novo Testamento completo nessas 11 semanas que ele fica ali nesse palácio escondido. E Lutero também fez outros livros também que foram mandados queimar pela Igreja Católica. Grande parte da obra de Lutero também foi queimada pela Igreja Católica, como o livro de John Wycliffe, o livro de William Tyndale, também a tradução de William Tyndale, foram queimados também pela igreja para que as pessoas não tivessem o conhecimento. E Lutero foi um dos primeiros reformadores, embora Lutero não seja o único, porque houve também naquela época reformadores como o Ulrico Zwinglio, né, que era da cidade de Zurique, e enquanto Lutero estava na Alemanha, né, o Ulrico Zwinglio estava na cidade de Urique, e logo depois também converte também o João Calvino, que estava já o francês João Calvino em Genebra, e muitas pessoas que iam a favor do protestantismo, eles iam para Genebra, porque lá em Genebra eram tranquilo para não ser morto pela Igreja Católica. E todo mundo sabe que a reforma ela não se deu em apenas um lugar, né? A reforma ela veio por muitos dos lugares. Por exemplo, Zwinglio em Urique, Calvino lá em Genebra, né? E o próprio Lutero ali na Alemanha, o chamado Gerolano Savonarola na Itália. E isso foi acontecendo ali, a reforma, as pessoas se voltavam contra aquelas práticas que a igreja estava praticando, a Igreja Católica no caso, e eles cresciam em conhecimento, e com a prensa também de Gutenberg se espalhou a palavra de Deus, porque a tradução de Martinho Lutero e os panfletos que Martinho Lutero escrevia eram impressos, então tinha ali uma cópia muito mais rápida e propagava ali por todos os lugares com mais facilidade, a ponto que a igreja não conseguiu mais controlar. E quando a igreja não conseguia mais controlar, veio então o concílio chamado Concílio de Trento. E no Concílio de Trento foi onde a igreja foi flexível e mudou algumas coisas na igreja. Algumas não mudaram, outras mudaram. Por exemplo, a voz do Papa, né, a autoridade papal continuou, mas, por exemplo, eles liberaram para que houvesse também outras traduções e não apenas ficasse retida apenas com o idioma latino. E com isso, né, eu quero dizer que os pontos peculiares da reforma, os chamados 5 pontos, né, da reforma, sola gratia, né, sola fide, solos Christo, sola gratia e solo Deo gloria, ou seja, sola fide, que é só a fé, aí vem sola scriptura, que é só a escritura, solus Christo, que é só Cristo, sola gratia, que é só a graça, e por último, soli Deo gloria, ou só a Deus a glória. Esses 5 pontos foi contra a Igreja Católica, para dizer sola fide, ou seja, a nossa fé a nossa salvação vem pela fé, não por obra, como pregava a Igreja Católica. Então esse confronto que teve, sola fide, só a fé, solo Cristo, só Cristo, ou seja, as pessoas não precisavam de intercessões, de alguém para interceder junto a Deus, porque somos sacerdotes de Deus, sacerdote em Cristo, e as nossas orações já vai direto a Deus. Solos Cristo, só Cristo para nos salvar. Nós não precisa de Pedro para nos salvar, como muitos diziam que Pedro tinha a chave do céu para trazer salvação,
mas agora um dos pontos é só Cristo. Então, e depois vem só a Escritura, né? Só a Escritura. Isso derrubava a autoridade papal que estava acima da Escritura. Primeiro vinha a autoridade papal, depois vinha os dogmas da igreja, as bulas papais, valia mais do que a própria Bíblia Sagrada. E nisso Lutero disse não. Acima da voz do Papa, da autoridade papal, acima está a Escritura, que vale sobre todas as coisas. E sobre esses 5 tópicos, eu quero aqui já chegar ao ponto principal, que é como a reforma influencia hoje a prática religiosa. Nós vivemos em uma época que, embora muitos homens morreram, né, para trazer a tradução da palavra de Deus, a fim de nos trazer conhecimento, e com este conhecimento, a fim de que não venhamos sermos enganados, né, mas a Bíblia Sagrada nos traz o conhecimento. Como está hoje as igrejas? Eu quero aqui fazer uma provocação direta a você, como hoje a igreja tem tratado a reforma. Pois existem igrejas, por exemplo, que está colocando revelações de algumas pessoas, até mesmo seus líderes, acima da sola Escritura, ou só a Escritura. Por exemplo, a palavra de alguns profetas dentro da igreja, ou as palavras de alguns líderes religiosos, estão valendo mais do que a Escritura, estão sobressaindo sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Escritura. Só Cristo, né? Só Cristo, aquilo que tinha como um dos pontos da reforma. Como está a igreja hoje tratando só Cristo? Quantas igrejas que estão falando por aí que não é também só a graça, ou só a graça que salva? As pessoas precisam doar coisa para a igreja para ser salvo, pessoas precisam dar dinheiro para ser salvo, pessoas precisam pegar amuletos hoje para ser salvos, né? Hoje ainda se vende relíquias antigas dentro de muitas igrejas, e pessoas estão sendo enganadas por lhe faltar conhecimento, sendo que hoje nós temos a Bíblia Sagrada às nossas mãos para estudá-las. Como está a reforma protestante hoje e na prática religiosa do nosso mundo atual que estamos vivendo? Vocês já pensaram, já refletiram sobre isso? Será que muitas igrejas não estão vendendo também relíquias, né, como sal grosso, tijolo, tijolinho, amuletos da sorte, toalhinhas? Aquilo que os líderes da reforma tinham pregado contra, e hoje, de uma forma ou outra, está sendo trazido de volta e enganando muitas pessoas em uma época em que a Bíblia é livre. Se você não tem dinheiro para comprar, você pode baixar a Bíblia num aplicativo de celular. E muitas pessoas ainda têm sido enganadas dentro da igreja de hoje, porque existem muitos charlatões nas internets que estão enganando as pessoas, né, e estão contradizendo aquilo que a reforma veio trazer, que é contra esta decadência da igreja daquela época, e muitos estão se voltando para isso hoje. Então, esta provocação quero trazer aqui para você, para nós estarmos refletindo sobre isso, né? Porque nós sabemos que nos últimos dias isso tem acontecido em nosso meio e no meio de uma sociedade que são analfabetos intelectuais porque tem preguiças de ler, preguiças de buscar o conhecimento, aprofundar no conhecimento, e dentro das igrejas estão sendo enganados, né? E por muitos charlatões. Pense nisso, que isso sirva de reflexão para você, e que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.